aí, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Vamos falar sobre mais um pay-per-view retrô. Estamos de volta depois de aí uma semana, porque teve muito pay-per-view. Voltamos. E a gente voltou logo com um pay-per-view muito bom, meus amigos. Um pay-per-view que, sinceramente, eu não tava dando nada pra ele, mas aí ele me surpreendeu. Vamos falar, sem mais delongas, do No Mercy 2007. Mas antes, obviamente, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu faço. E me segue nas redes sociais, é tudo Central Wrestling, tá aparecendo por aqui, que é onde a gente pode trocar mais ideia. Belezinha? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar sobre um pay-per-view que, olha, me surpreendeu. Antes da gente começar esse pay-per-view, a gente já tem que se atentar a algumas coisas. Se você viu o meu vídeo sobre o SummerSlam 2007, você sabe que lá eu falei que o John Cena e o Randy Orton estavam numa feud que, assim, ia durar o tempo que precisasse durar. Na época, o John Cena e o Randy Orton eram os maiores nomes da WWE ali, né? O heel e o face. E aí, no dia 7 de outubro de 2007, teria o No Mercy, que já tava ali certo que teríamos John Cena contra Randy Orton. Já tinha sido até mesmo anunciado que esse seria o main event. Porém, no dia 1º de outubro de 2007, o John Cena acaba se lesionando. Ele acabou zoando o ombro, é mais ou menos a mesma lesão que o Cody Rhodes teve. Ele acabou zoando o ombro e teve que se ausentar. Então isso daqui é muito importante pra gente entender o contexto geral desse pay-per-view. E também pra entender o que eu vou falar depois, porque é muito impressionante. Então beleza, a gente começa o pay-per-view com o Vince McMahon falando que o campeão agora será o Randy Orton. Então ele pega, dá o cinturão pro Randy Orton e fala, ó, agora você é o campeão, meu bom, toma aí, aproveita. E aí ele ainda diz que o Randy Orton poderia escolher alguém pra ser o desafiante dele naquela noite, porque tinha que ter alguma luta pelo cinturão. Só que aí toca a theme do The Game, Triple H, coisa boa demais, ele que tinha acabado de retornar, ele acaba entrando e chega lá e fala, ó, Vince, você não faz tudo que o pessoal quer? Então, o pessoal tá querendo Triple H contra Randy Orton valendo esse cinturão aí. Aí o Vince fala que ele, não, o pessoal não tá querendo nada, esse pessoal nem sabe de nada. Só que aí o Triple H acaba insistindo um pouquinho, fica naquela e toma lá, tá aí a sua luta. Numa luta boa, tá? Essa daqui é uma luta boa, eu acho que essa daqui, é que o main event é bom também, mas essa daqui é uma luta bem legal, ele acaba vencendo. Tudo bem que o Triple H acaba vencendo com um roll-up, que eu sinceramente não gosto, mas como eu disse, naquela época era uma coisa extremamente normal. 2006, 2007, o que mais você vai ver é mulher sendo sexualizada na WWE e roll-up. E luta ruim também, mas isso a gente vai deixar passar. E aí com o roll-up, o Triple H acaba vencendo e se tornando o novo campeão. Ou seja, o Randy Orton tem um reinado mais curto do que o do Rey Mysterio. Vai entender. O pay-per-view todo vai girar em torno disso, tá? Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas o pay-per-view inteiro vai girar em torno do Triple H falando com... Eu acho que até o Randy Orton é meio deixado de lado, assim. É mais assim, o Triple H falando com o Vince McMahon, tendo meio que uma feud com eles, o que vai também levar um pouquinho pra depois, mas enfim, é tudo muito bem construído nesse pay-per-view e é por isso que eu vou falar daqui a pouco, mas no final eu vou falar mais sobre essa construção toda que tem nesse pay-per-view, que é bem interessante. Daí em seguida nós vamos para o Mr. Kennedy, o Lance Cage e o Trevor Murdoch vencendo o Jeff Hardy, o Brian Kendrick e o Paul London. É uma luta six-man tag que é boa, só que tem pouco tempo. Eu acho que eles colocaram tanto tempo pro Triple H ficar comemorando lá, sério, ele fica uns 10 minutos comemorando e tiraram o tempo dessa luta, porque teve apenas 8 minutos pra uma six-man, eu acho muito pouco. Eu acho que é uma luta que desenvolve legal, eu gosto muito do Mr. Kennedy de verdade, mas é isso. Inclusive eu tenho ele aqui, ó, no cenário, não dá pra ver direito, mas é o Mr. Kennedy aqui, eu já mostrei lá no Instagram, então corre lá pra você ver. É uma edição limitada, tá? Daí em seguida nós vamos para ele mesmo, CM Punk. Sim, o CM Punk nessa época tinha recém-chegado na ICW, né? E tava numa crescente bem boa na ICW, tinha feito uma feud sensacional com o John Morrison, né? Que na época era o Johnny Nitro ainda, e tinha ganhado o cinturão. Daí ele ia ter que enfrentar ninguém mais, ninguém menos do que o Big Daddy V, que também estava na ICW. Uma luta que acaba meio que não acontecendo, né? Por motivos óbvios, e o Matt Striker acaba ferrando com tudo. O CM Punk acaba vencendo, mas é isso. Eu acho bem triste que essa luta não acontece, principalmente porque era o homecoming do CM Punk, quando o CM Punk estava lutando em Chicago. Esse pay-per-view foi em Chicago, então quando o CM Punk tá lutando lá, meio que não tem luta. Ele acaba sendo atacado pra buildar uma luta depois na ICW, e provavelmente no próximo pay-per-view, não me lembro agora, e com isso ele acaba continuando como campeão, e sai até sangrando e tudo mais. Vale ressaltar o que o pessoal disse lá no Discord, que pra quem não sabe, a gente assiste esses pay-per-views lá no Discord. Se você
quiser assistir com a gente, cola no Discord de graça, tá? Você assiste lá com a gente. E aí o pessoal falou, quem hoje em dia não queria fazer isso com o CM Punk, hein? Hoje em dia o Big Daddy V seria herói. Lembra que eu falei do Triple H, de como a história seria desenvolvida meio que em cima dele? Pois bem, ele tava lá tranquilo, celebrando, até que o Vince McMahon chegou e falou, olha, pelo que eu me lembro, a gente falou que ia ter Triple H contra o Maga. E assim, eu sou um cara que faz o que o pessoal quer. E o pessoal quer ver essa luta. Então vai ter luta. E aí o Triple H vai pra sua segunda luta na noite. Sim, ele vai lutar contra o Maga. E ainda valendo o cinturão que ele acabou de ganhar. Numa luta que, assim, é meio que aquilo mesmo, tá ligado? É uma luta que, tipo, é isso. A luta não é ruim. Eu vou ser bem sincero, não acho ruim. Mas meio que é aquilo. O Triple H nessa época luta muito bem. Mas eu acho que ele não casa o estilo com o Maga, que também luta bem. Eu acho que só não casa direito o estilo. E pelo Maga ser esse lutador, esse tipo de lutador que é sempre o cara mau e que é o cara que é mais forte e tal, e que não faz certos movimentos, eu acho que limita bastante a luta. Então eu acho que no que eles podiam fazer, eu acho que eles até entregaram o necessário. O Triple H acaba ganhando com um pedigree, um dos pedigrees mais feios da história, mas ele acaba vencendo a luta. Vale ressaltar também que durante o combate inteiro, o Maga focou bastante aqui no torso, eu não lembro como que chama, nas costelas do Triple H. Isso vai ser bem importante pro final, então segura aí. Em seguida nós vamos para Finlay contra Rey Mysterio, que acaba terminando num no contest, porque o Finlay meio que se machuca, ou finge que se machuca, e aí quando ele tá sendo retirado, ele acaba voltando e atacando o Rey Mysterio. E meio que é isso. O Rey Mysterio, que tinha voltado, como eu falei pra vocês no SummerSlam, tava começando a ali entender o que ia fazer ainda. Depois ele acaba até indo pra rota do título principal, que é bem bom, mas nesse momento aqui ele ainda tá meio que tipo entendendo o que ele vai fazer, não tá lutando ainda tão bem e tudo mais. Eu já disse isso uma vez, que eu acho que a melhor coisa que aconteceu pro Rey Mysterio depois dessa volta dele foi ele sair da WWE, porque se você olhar depois que ele volta dessa lesão até ele sair da WWE e ir pras indies e tal, ele tá numa forma incrivelmente ruim. Daí ele vai pras indies, vai pra Lucha Underground, recupera a forma. Eu acho que ele recupera também um pouco da confiança nele mesmo e volta 300 vezes melhor. Daí em seguida nós tivemos a Beth Phoenix vencendo a Candice Michelle numa luta que durou apenas 4 minutos. Foi uma luta boa, elas têm uma química boa, a Beth Phoenix era uma excelente lutadora, só que a WWE nunca deu o valor devido pra ela. Então meio que é isso. Ela tinha potencial pra fazer lutas muito boas, mas a WWE pelo visto nunca entendeu isso ou nunca apostou nisso. Então meio que ela só fazia o que a WWE deixava fazer. E naquela época era luta de 4 minutos, assim, você tinha que agradecer. Daí nós fomos pra mim a pior luta da noite, a pior luta desse pay-per-view, uma feud que não precisava existir. Numa Punjabi Prison Match nós tivemos o Batista vencendo o Great Khali. Eu não preciso nem dizer que essa é a pior luta, porque eu já disse até, é a pior luta do pay-per-view. O Batista, ele tinha esse histórico de botear pra caramba e não lutar bem, e o Great Khali é o Great Khali. É uma luta que assim, é totalmente dispensável e dura mais do que precisava. Tem os seus 15 minutos, que assim, eu tiraria 10 minutos dessa luta pra colocar na luta das minas, mas pra eles não lutarem. É uma luta que, cara, e assim, o que mais me impressiona é que o final da luta é totalmente anticlímax. Se você for ver essa luta hoje, você vai ver que quando o Batista tá subindo lá e o Great Khali, porque assim, o que acontece é que o Great Khali acaba atacando o Batista fica no chão e tudo mais, e aí o Great Khali vai saindo da Cell, né? Porque é como se fosse uma Hell in a Cell. E aí quando ele tá saindo, o Batista meio que levanta com poderes sobrenaturais e consegue sair na frente dele. Só que assim, todo mundo tá simplesmente assim, ó, vai lá Batista, vai, boa sorte. Ninguém tá meio que se importando, porque a luta foi tão ruim que tá todo mundo assim, mano, só vai, termina isso daqui. Por favor, alguém termina meu sofrimento. E a field deles toda é muito dispensável, de verdade, eu acho muito dispensável, eu acho muito ruim a field deles. Eu acho que não precisava existir mesmo essa field dos dois. Mas o Great Khali na época era um dos lutadores que a WWE queria impulsionar, achava muito do caralho, vai entender. O Vince McMahon não dá pra entender, eu já falei isso uma vez. Lembra do Triple H? Então, ele tava lá tranquilo, com muita dor, ele tava assim, ai, meu estômago, ai, minha costela. Aí apareceu o Vince McMahon e falou, então, eu sou um cara que faz o que o pessoal quer, né? E o Randy Orton, ele falou que tem uma cláusula no contrato, que nessa época tinha mesmo, de que se ele perder o cinturão, ele pode ter um direito a uma rematch. E eu acho que o pessoal quer ver essa rematch hoje. E como eu sou um cara que faz tudo o que o pessoal quer,
vai ter uma luta. E aí, meus amigos, nós vamos para o nosso main event, uma Last Man Standing match, uma luta excelente entre Triple H e Randy Orton. E aí, obviamente, o Randy Orton acaba vencendo e se tornando o novo campeão da WWE. 2 reinados em um dia, hein? Eita! É muito sensacional essa luta, cara, é muito boa mesmo, é muito divertida a luta. Eu achei que seria uma luta bem ruim, de verdade, porque assim, o Triple H já tinha lutado 2 vezes, tava voltando de lesão, sei lá, não tinha como dar certo, mas ele realmente fez dar certo, e foi uma luta gostosa de assistir, uma luta que passou mais rápido do que o pay-per-view inteiro. Eu sendo sincero aqui pra vocês, essa luta me divertiu mais do que o pay-per-view inteiro. Foi uma luta coisa boa demais, ele acabou perdendo, mas é isso. O pay-per-view todo, de maneira geral, é um pay-per-view gostoso de você assistir. Eu acho que tem lutas bem questionáveis, principalmente a do Batista, eu acho que você não precisa ver, mas de resto é um pay-per-view bem gostoso de assistir. Mas eu quero salientar alguns pontos. O primeiro é como a WWE amarra a história de uma forma excepcional. Na Raw seguinte foi o retorno do Shawn Michaels. Por quê? Porque o Vince McMahon fez tudo aquilo com o Triple H, que é um dos melhores amigos do Shawn Michaels. Na Raw seguinte, o Vince McMahon fala que todo mundo tem que parabenizar o Randy Orton por ser o novo campeão e que ele queria começar com o Triple H. E fica meio que nisso a Raw inteira. Daí no final, quando vão lá pra parabenizar o Randy Orton, o Triple H não tá. Nesse momento ele fala, então, ó, vai lá atrás e procura o Triple H e senta a porrada nele. Nesse momento toca a theme do Shawn Michaels, amarrando perfeitamente esse pay-per-view com esse retorno dele. Eu lembro de assistir essa Raw e ficar chocado com o retorno do Shawn Michaels. Tudo bem que acabou não sendo exatamente o que eu esperava, mas foi um retorno sensacional. Até porque o Shawn Michaels acabou não recuperando o cinturão nessa época, o que eu acho que ele deveria ter recuperado, mas valeu de toda forma. E eu acho também que o mais importante é a gente lembrar de que apenas 4 meses depois desse pay-per-view, a gente teria um retorno sensacional do John Cena. Se você parar pra pensar que uma lesão que deveria demorar entre 6 a 12 meses, o cara voltou em apenas 4, é inacreditável. O John Cena acaba retornando dessa lesão na Royal Rumble, numa dos retornos que eu acho mais sensacionais. E obviamente eu fiquei chocado com esse retorno. Um dia eu vou fazer um pay-per-view retrô só desse coisa, porque é um dos momentos assim pra mim que é muito engraçado, porque eu tomei um spoiler muito bizarro nessa época. Mas depois a gente fala sobre isso. Minha nota pra esse pay-per-view é um singelo 3.25. Eu acho que foi um pay-per-view bom, um pay-per-view gostoso. O Triple H supera as expectativas e funciona muito bem. Eu acho que principalmente a WWE amarra esse pay-per-view com as histórias que eles querem contar muito bem. Eu acho muito notável como a WWE se esforça nessa época pra amarrar uma história inteira, sabe? Que vai começar aqui, talvez terminar lá na frente, ou que aqui a gente vai colocar uma ponta na próxima segunda-feira, que é algo que hoje em dia particularmente eu não vejo mais. Então ali eles amarrando essa história pra segunda-feira eles já te entregarem outra coisa, é muito sensacional. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre esse pay-per-view? Se você assistiu lá com a gente, se você já assistiu e se lembra, comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo e respondendo vocês. E se você é novo por aqui, nesse vídeo por qualquer motivo, se inscreve no canal e toca no botãozinho de sininho pra sempre que eu lançar vídeo novo, o YouTube te notificar. A gente tá muito perto dos 2.000 inscritos, então ajuda nós, manda pros amigos, manda pros conhecidos, fala, se inscreve aí, vamos chegar logo. E semana que vem a gente vai assistir o All Out, eu acho que é o All Out de 2021, se eu não me engano, que é o do Punk, quando o Punk retorna e tudo mais. Então é esse aí, a gente vai assistir esse daí. Se você quiser assistir com a gente, é só colar no Discord de graça, coisa boa demais. Então vem que vem, vai ser no sábado, tá? Domingo eu tenho compromisso, então vai ser no sábado, belezinha? E me segue nas redes sociais, é tudo Central Wrestling, tá aparecendo por aqui, que é onde a gente pode trocar mais ideia. Demorou? E no mais é isso, tamo junto, é nóis e tchau!